Vamos tratar agora da nossa situação. Como é que isso se enquadra em série de mandado de injunção e em série de ADO, de ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Olha só. Durante muito tempo o Supremo, tanto em ADO quanto em mandado de injunção, ele adotou a corrente meramente abstrata. Isso mesmo. Né? Durante muito tempo o Supremo adotou a corrente abstrata. Declarada a mora legislativa, a mora administrativa, a omissão inconstitucional, ele apenas notificava o poder omisso, a autoridade omissa e não fazia mais nada. Né? Aquilo que a gente tratou da corrente abstrativista. Acontece que o tempo mudou. O Supremo entendeu que já havia tempo suficiente para aquelas normas serem concretizadas e o Supremo começou a modificar o seu entendimento, tanto em série de mandado de injunção quanto em série de ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então vamos analisar aqui alguns tópicos que eu entendo relevante. Vamos começar tratando do mandado de injunção e nele a gente vai analisar a adesão tomada no mandado de injunção 708 e os artigos 8º e 9º da Lei 13.300. A gente vai também ver alguns outros artigos. E na de impromissão a gente vai analisar as decisões na ADO 1458, 3682, 26 e 67. Rapidamente vamos dar uma olhada nisso para a gente compreender a evolução do tema. Mandado de injunção 708. Vamos começar pelo mandado de injunção. Lembra, o Supremo partiu de uma posição inicial de adoção de corrente meramente abstrativista. E aqui no mandado de injunção 708, o Supremo mostrou que havia modificado o seu entendimento. O MI 708, galera, trata de direito de greve dos servidores públicos. Bora compreender isso aqui. A Constituição garante direito de greve tanto aos empregados da iniciativa privada quanto a servidores públicos, mas ela faz isso de forma diferente. Olha só como isso aqui é tratado. Com relação à iniciativa privada. Artigo 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devem, por meio dele, defender. Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Com relação a direito de greve dos empregados, iniciativa privada, a Constituição estabeleceu uma norma de eficácia contida, ou seja, a norma é auto-aplicável, mas pode vir uma outra norma apenas para regulamentar aquilo ali, restringindo o direito, mas a norma é auto-aplicável. Quando a Constituição trata de direito de greve de servidor público, é diferente. Olha só, ela trata de direito de greve de servidor público aqui no artigo 37, inciso 7º. No artigo 37 trata dos princípios aplicáveis à administração pública e no inciso 7º ela fala o seguinte: o direito de greve será exercido nos termos da lei, nos termos e nos limites definidos em lei específica. O Supremo entende que isso aqui é uma norma de eficácia limitada. Ou seja, para servidor público exercer direito de greve, é necessário que haja norma regulamentadora. E essa norma regulamentadora não há. Até hoje a gente não tem essa norma regulamentadora. O Supremo tratou do tema no mandado de injunção 708. Olha o que ele diz. Evolução do tema na jurisprudência do STF. Então aqui bora para o que está em negrito. Fixação do prazo. Ausência, faltava norma para regulamentar o direito de greve. O que é que o Supremo faz? Fixação do prazo de 60 dias para que o Congresso Nacional legisle sobre a matéria. Fixou um prazo. Mas já falou o seguinte: mandado de injunção deferido para determinar a aplicação das leis número 7701 e 7783 de 89. Ele falou o seguinte: olha, enquanto o Congresso Nacional não regulamenta a matéria, a gente vai aplicar a lei de greve da iniciativa privada para os servidores públicos. Então é isso que ele faz. Ele adotou que é uma corrente concretista direta, mas Mário teve prazo, mas ele já determinou diretamente a concretização do direito. Então nesse MI 708 ele mudou o disco completamente, ele adotou uma corrente concretista direta. Até hoje se aplica essas leis aí, porque até hoje, eu estou gravando essa aula 27 de abril de 2023, não foi elaborada a lei que regulamenta a greve do serviço público. Então se aplicam essas leis aí de iniciativa privada. Significa dizer que todo servidor público tem direito à greve nos termos dessa lei? Não, galera. E fica para outra conversa. Existem servidores que não têm direito à greve. Militares não têm direito à greve. O Supremo entende que servidores que trabalham na segurança pública também não podem exercer direito de greve. Então tem exceções.
né? Mas aqueles que podem exercer, exercem nos limites aí da Lei de Iniciativa Privada. A Lei 7701 e 7783. E significa dizer que até hoje a concretista direta corrente em mandado de junção? Não, galera. Porque posteriormente a isso veio a Lei 13.300 de 2016. Olha só como ela regulamenta o mandado de junção. Reconhecido o estado de mora legislativa, o que é que o judiciário deve fazer? Determinar prazo razoável. Primeira providência que ele tem que tomar. Prazo razoável para que o impetrado, ou seja, a autoridade omissa, promova a edição da norma regulamentadora. Não promoveu, passa-se ao segundo passo. Estabelecer as condições em que se dará o exercício do direito da liberdade das prerrogativas reclamadas, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover a ação própria visando a exercê-lo, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado, ou seja, no prazo do inciso 1º. Então, o que é que a gente tem aqui, galera? A gente tem aqui, nos termos da Lei 13.300, a aplicação da teoria concretista indireta. Essa aqui que a Lei 13.300 trouxe. Reconhecido o estado de mora legislativa, notifica a autoridade para que em prazo razoável sane a mora. Se assim não fizer, o judiciário resolve e concretiza o direito. Então, atualmente, Lei 13.300 adota a concretista indireta. Se estabelece um prazo, não fixado, não resolvido no prazo, se concretiza o direito. E o segundo aqui, ó, o parágrafo único, atenção para ele. Olha o que diz aqui, ó. Será dispensada a determinação a que se refere o inciso 1º do caput, ou seja, nem se precisa determinar a intimação com fixação de prazo, quando comprovado que o impetrado deixou de atender em mandado de injunção anterior ao prazo estabelecido para a edição da norma. Lembre que mandado de injunção é uma ação de controle difuso, pode ser impetrado mandado de injunção individual por qualquer prejudicado pela omissão. Então imagine que Mara impetrou o mandado de injunção, obteve êxito, a autoridade omissa foi notificada, ultrapassou o prazo, ela nada fez, o judiciário determina a concretização do direito. Em outro mandado de injunção posterior, impetrado por José, por exemplo, José quer fruir daquele mesmo direito que Mário está fruindo. Nesse caso, quando o mandado de injunção de José for julgado, não é necessário sequer estabelecer mais prazo para a autoridade omissa regulamentar o direito. Porque em mandado de injunção anterior ela já foi notificada e não respeitou o prazo. Nesse caso, pode-se determinar diretamente a concretização desse direito. É assim que funciona, beleza? Artigo 9º. A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes, ou seja, eficácia inter partes, eficácia interpartes, até o advento da norma regulamentadora, né? Então, significa o quê? Quando o legislativo ele regulamentar a matéria, vai valer a regulamentação fixada no legislativo, mas enquanto ele não regulamenta, vale a decisão. Parágrafo 1º, poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, aquilo que a gente falou, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa, objeto da impetração. É aquilo que a gente conversou antes. Como regra, a adesão tem eficácia interparte. Mas quando for inerente ao exercício do direito, a fruição coletiva, ele pode ter uma adesão ultra partes ou erga omnes. Naquele mandado de injunção que a gente conversou agora há pouco, 708, por exemplo, o Supremo atribuiu a ele uma eficácia erga omnes. Ninguém faz greve sozinho, não tem o menor sentido, né? Então, a greve é um direito que naturalmente tem que ser fruído coletivamente. E parágrafo 2º, uma fórmula processual interessante, pode ser cobrado na sua prova. Transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos a casos análogos por decisão monocrática do relator. Então, olha só, transitou em julgado a decisão em um determinado mandado de injunção. Os efeitos daquela decisão, eles podem ser ampliados a todos os mandados de injunção que tratem de casos análogos por uma decisão monocrática do relator daquela demanda, daquele processo. Se aquilo estiver no tribunal, não é necessário sequer levar para o colegiado, por órgão colegiado. O próprio relator monocraticamente pode determinar a extensão daquela solução aos demais casos análogos. Então, tudo isso aí é objetivo a agilizar, né? Artigo 11. A norma regulamentadora superveniente, ou seja, o que é isso? A norma regulamentadora que foi elaborada pelo órgão competente após a decisão no mandado de injunção. Ela produzirá efeitos ex nunc.
em relação aos beneficiários da adesão transitada em julgado, salvo exceção nessa aplicação da norma editada de forma favorável. O que é isso aqui, galera? Olha só, eu estou fruindo um direito em razão de decisão tomada e mandado de injunção. Estou fruindo nos termos da decisão. Posteriormente, o legislativo edita a norma regulamentando meu direito. Aquela norma regulamentadora ela vai ter eficácia ex nunc, a partir da sua vigência. Ela não vai retroagir para atingir aquilo que eu já fruí, salvo se ela tratar da matéria de forma mais favorável. Se ela tratar da matéria de forma mais favorável, nesse caso será possível a sua aplicação de maneira retroativa. A grande questão que se pergunta é o seguinte: se esse efeito retroativo será direto ou se ele só terá efeito retroativo se a própria norma assim o determinar. A gente não tem decisão ainda tratando do tema. Eu entendo particularmente, entendimento pessoal meu, que funciona da seguinte forma. Né? Entendimento pessoal meu, não há adesão em tal sentido, hein, galera? Você vai fruir, o beneficiado vai fruir do direito nos termos da decisão tomada na impetração, no mandado de injunção. Veio a norma regulamentadora, ela vai ser aplicada dali em diante. E ela, como regra, não vai ter efeito retroativo. Entretanto, se ela for mais benéfica e ela assim o determinar, ela teria esse efeito retroativo. Então, para entendo que teria que haver uma determinação expressa na norma para que ela pudesse retroagir. Mas esse entendimento meu, não há decisão nesse sentido ainda. E aqui um detalhezinho também, uma cautela para você tomar em provas, né? Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão. Caso em que o processo será extinto sem resolução do seu mérito. Aqui é óbvio, né, galera? Se eu quero um mandado de injunção para fruir o direito, e no curso do processamento desse mandado de injunção a norma regulamentadora é editada, aquele mandado de injunção vai perder o seu objeto, ele vai ser extinto sem resolução do mérito. Beleza? Então, é assim que funciona com relação ao mandado de injunção. Essa é a solução até então vigente, até a data de hoje, 27 de abril de 2023. Vamos tratar agora da ADO. A ADO a gente vai ver que tem um perfil um pouquinho diferente. Início da ADO, galera. O Supremo entendia no início pela corrente meramente abstrativista. Trouxe como exemplo para vocês aqui a ADO 1458, medida cautelar. Olha só o que o Supremo disse aqui, ó. A procedência da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, importando em reconhecimento judicial do estado de inércia do poder público, confere ao Supremo Tribunal Federal, olha só, unicamente o poder de cientificar o legislador inadimplente para que este, o legislador, adote as medidas necessárias à concretização do texto constitucional. Não assiste ao Supremo Tribunal Federal, não compete ao Supremo. Contudo, em face dos próprios limites fixados pela Carta Política, em tema de inconstitucionalidade por omissão, não compete a prerrogativa de expedir provimentos normativos com o objetivo de suprir a inatividade do órgão legislativo inadimplente. Claramente, corrente meramente abstrativista. O que é que o Supremo disse aqui? Olha, fixado o estado de mora, não compete ao STF resolver a situação. Ele apenas certifica, ele cientifica, notifica o poder omisso para que o poder omisso resolva. Durante muito tempo, o Supremo baseou-se nesse entendimento. Passou o tempo, o Supremo deu a primeira pista, o primeiro sinal de que esse entendimento poderia ser modificado. Foi aqui na ADIM 3682. ADIM 3682. A ADIM 3682, galera, trata da omissão do Congresso Nacional em regulamentar o artigo 18, parágrafo 4º. Para a gente compreender aqui. Se você pegar o artigo 18, parágrafo 4º, pode até dar um pause nesse vídeo e ler, você vai verificar que o artigo 18, parágrafo 4º, trata do processo de criação de municípios. E ele determina que os municípios serão criados no período previsto em lei complementar. Essa lei complementar é uma lei complementar federal. O Supremo entende que o artigo 18, parágrafo 4º é uma norma de eficácia limitada. Ou seja, só é possível criar municípios quando elaborada essa lei complementar definidora do período de criação. E até hoje essa lei complementar ela não foi elaborada. Isso aqui é um julgamento mais antigo, mas até hoje ela não foi. E é importante você compreender isso para chegar à conclusão que a gente vai conversar daqui a pouco. Então o que é que o Supremo entendeu aqui? Ó? Verificada a omissão, ele julgou procedente o pedido formulado na ADO para reconhecer a mora do Congresso Nacional
em elaborar a lei complementar federal a que se refere o artigo 18, parágrafo 4º. E por maioria, bora aqui para o final, estabeleceu o prazo de 18 meses para que o Congresso Nacional, adote as providências legislativas ao cumprimento da referida norma constitucional. O que é que ficou parecendo aqui? Quando o Supremo notificou e deu um prazo, muita gente começou a entender que o Supremo tinha passado a adotar uma corrente concretista indireta, fixou o prazo. Mas o Supremo não adotou a corrente concretista indireta, apesar de ter fixado o prazo, galera. Porque para ser corrente concretista, ultrapassado o prazo, ele tem que determinar como aquilo deve ser concretizado. O prazo foi ultrapassado e o Supremo não determinou o modo de concretização. 18 meses já passaram aqui, galera, há muito tempo. Já faz anos que o Supremo tratou disso aqui. E o próprio Supremo, ele no curso do processo, ele fala, olha, a gente vai fixar um prazo, mas isso aqui é uma mera sugestão. Não é algo que vincule o Poder Legislativo, não é algo que vincule o Congresso Nacional. Então perceberam? Então o Supremo aqui, apesar dele indicar uma mudança de entendimento, foi uma mudança sutil. Por quê? Porque ele fixou um prazo ok, mas não era um prazo peremptório, cuja ultrapassagem importaria na concretização da norma pelo Supremo. Mas já sinaliza uma mudança de entendimento, beleza? Então aqui na DIN 3.082 ele continua adotando a corrente meramente administrativista. Até hoje a gente não tem essa lei complementar que regulamenta o período de criação de municípios. O Supremo ele modifica esse entendimento mesmo e dá um passo importante aqui na ADO 26. Essa aqui é relevantíssima, galera. Essa aqui é muito relevante. O Supremo tratou na ADO 26, da omissão quanto ao cumprimento dos mandados de incriminação a que se refere os incisos 41 e 42 do artigo 5º da Constituição. Olha o que diz, galera, os incisos 41 e 42 do artigo 5º da Constituição. Ele fala o seguinte: a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. E 42. A prática de racismo constitui crime inafiançável e prescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. O que acontece? A ADO 26, ela teve como objeto a ausência de lei que incrimine determinadas condutas, O Supremo entende que esses incisos da Constituição são mandamentos de incriminação, ou seja, ordens de incriminar determinadas condutas. No caso específico, não há lei que enquadre a homofobia e a transfobia, ou qualquer que seja a sua forma de manifestação. Não há lei que regulamente especificamente isso. A criminalização da homofobia e da transfobia. Não há lei que regulamente essas condutas. Então o que é que o Supremo faz? Ele julga procedente, com eficácia geral e efeito vinculante, para conhecer o estado de mora inconstitucional do Congresso na implementação da prestação legislativa, ou seja, elaborar a notificação de lei, destinada a cumprir os mandatos de incriminação existentes nos incisos tais. E também a existência de omissão normativa inconstitucional do Poder Legislativo da União. Com base nisso, o que foi que ele fez? Ele cientificou o Congresso Nacional dessa omissão. Congresso, você está no estado de omissão. E enquanto o Congresso ele não edita a norma, o que foi que ele disse? Ele falou o seguinte: olha, a gente vai se enquadrar a homofobia e a transfobia, qualquer que seja a sua forma de manifestação, nos tipos penais definidos na Lei 7716 de 89, até que sobrevenha legislação autônoma editada pelo Congresso Nacional. Decisão importantíssima, galera. Em termos práticos, o Supremo enquadrou os atos de homofobia e transfobia como crime de racismo. Lei 7716 de 89 define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Existe muita crítica a essa adesão do Supremo. O Supremo teria criado um crime sem previsão legislativa. Concordo que o tema é polêmico, mas não concordo muitas vezes com as conclusões que se dão com relação ao entendimento do Supremo, as críticas que se dão ao entendimento do Supremo. O Supremo ele há muito tempo vinha dando pistas que isso iria acontecer. A gente tem o caso Hellwanger, por exemplo, no qual o Supremo tratou como crime
a publicação de livros com incentivo ao nazismo, negando o que aconteceu, né, os atos absurdos que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. O que foi que se alegou no habeas corpus, do caso Elvanger? O Elvanger alega o seguinte, olha, os judeus não são uma raça. Como não são uma raça, a gente não pode entender que houve crime de racismo. O que é que o Supremo diz? Que o racismo deve ser compreendido na sua dimensão política, estrutural, sociológica, cultural. Se você tem um grupo de pessoas, inclusive grupos minoritários, que são perseguidos historicamente e que tem um ponto cultural, social, político em comum, aquilo configura uma raça. Atentar contra essas pessoas configura a prática de racismo. Ele simplesmente pegou esse entendimento dele, que é muito antigo, e aplicou para o caso, para dizer o seguinte, olha, homofobia e transfobia também configura crime de racismo. O Congresso Nacional pode até fazer uma lei específica, é ideal que o faça, mas enquanto não o faz, como é crime de racismo, se enquadra na lei de racismo. Então há muita crítica a esse entendimento do Supremo, compreendo as críticas, mas não concordo, entendo que a adesão foi acertada, proteger um grupo minoritário que é perseguido historicamente e um grupo importante para a nossa sociedade, beleza? Então, a gente pode até gravar um vídeo depois sobre isso, aqui apenas para lembrar. E vamos jogar aqui, vamos analisar aqui, galera. O vídeo já está bem longo, já passou muitos 30 minutos hoje, né? ADO 67. Sim, aqui na ADO 26, o Supremo adotou uma corrente concretista direta. É isso que ele fez, né? Falou o seguinte, olha, enquanto o Legislativo não legislar, aplica-se essa lei aqui. Né? Se aplica essa lei 771. Pegou uma lei que já existia e determinou a aplicação. E a gente tem, mais recentemente, a ADO 67. A ADO 67, galera, trata disso aqui, ó. Ausência de lei complementar, cadê você? Ausência de lei complementar, a que se refere o artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. O que é que diz, galera, 155, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição? Olha só. 155 fala, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, inciso 1º, transmissão, causa morte e doação de quaisquer bens ou direitos. É o ITCMD, Imposto, Transmissão, Causa Morte e Doação. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1º, que é o ITCMD. Inciso 3º. Terá competência para sua instituição regulada por lei complementar. Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, ou se o decujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior. Qual é a grande confusão aqui? O ITCMD é um tributo de competência estadual e do Distrito Federal. Mas quando se trata de ITCMD, incidente, né, quando o doador tem domicílio ou residência no exterior, ou quando o falecido ele tinha bens no exterior, ou era residente no exterior, ou teve seu inventário processado no exterior, nesses casos, o que é que a Constituição diz? Que a competência para instituir o ITCMD nessas duas situações será regulada em lei complementar. Essa lei complementar ela nunca foi elaborada. Como ela nunca foi elaborada, os Estados-membros começaram a instituir por legislação própria. E o Supremo passou a entender, galera, que essa legislação estadual ela era inconstitucional. Olha aqui, ó. Isso aqui, inclusive, é uma tese de repercussão geral. Cadê você? É a tese de repercussão geral número 825. Possibilidade dos Estados fazerem uso de sua competência legislativa plena com foco nos artigos tais, ante a omissão do legislador nacional, em estabelecer normas gerais pertinentes à competência para instituir o ITCMD, nas hipóteses previstas no 155, parágrafo 1º, 3, A e B da Constituição. Olha a tese que o Supremo fixou. Cadê a tese? Galera, eu nem coloquei a tese, mas resumi aqui a tese para vocês. O Supremo entendeu que os Estados-membros... Vou até botar aqui, ó. Aqui na jurisprudência. O Supremo entendeu que os Estados-membros, eles não detêm essa competência, né? Tá aqui, ó. O Supremo julgou o RE, tá aqui o RE, e fixou a seguinte tese. Tá bem pequenininho aí, deixa eu aumentar para vocês aqui, galera. Quem sabe faz ao vivo, não é isso? Então, olha só. A tese fixada pelo STF. É vedado aos Estados e ao Distrito Federal
instituir o ITCMD nas hipóteses previstas no artigo 55, parágrafo 1º e 3º da Constituição, sem adição de lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional. Ele até modulou os efeitos da decisão, depois vocês podem ler isso aqui. Ou seja, o Supremo falou o seguinte, essa lei aqui tem que ser uma lei complementar do Congresso Nacional. Não é possível aos Estados-membros legislarem sobre o tema, o que criou um problema. Não tem lei complementar, e os estados não podem tratar do assunto sem lei complementar nacional, lei complementar do Congresso Nacional. Então está o que retirando dos estados uma importante receita. Em razão disso, o Supremo julgou a ADO 67. Olha o que o Supremo disse na ADO 67. O tribunal, por unanimidade, julgou procedente a ADO, declarando a omissão inconstitucional na edição da lei complementar que se refere 155, parágrafo 1º, 5º e 3º da Constituição, estabelecendo o prazo de 12 meses a contar da data da publicação da ata de julgamento do mérito para que o Congresso Nacional adote as medidas legislativas necessárias para suprir a omissão. Isso aqui foi publicado em 29 de junho de 2022. Significa o quê? O Supremo aqui, ele estabeleceu um prazo. Ele não atuou como atuou lá na ADO 26, onde ele determinou a aplicação diretamente de uma lei já existente. Aqui não, o Supremo estabeleceu um prazo. Congresso, você tem 12 meses para editar essa lei complementar faltante. O prazo já foi ultrapassado? Ainda não. Eu estou gravando essa aula em 27 de abril de 2023. Isso aqui foi publicado em 29 de junho de 2022, no ano passado. Ele deu 12 meses, então teria até 29 de junho de 2023 para se elaborar essa lei complementar. Existem projetos de lei complementar tramitando no Congresso para regulamentar a matéria, mas nenhum foi aprovado ainda. Se não regulamentar até lá, será que o Supremo ele vai resolver diretamente a situação? A gente não sabe, a gente tem que aguardar para ver como o Supremo vai se posicionar. Mas então a gente não pode falar, galera, bater o pé e falar, olha, na ADO o Supremo já adota a corrente concretista. A análise aqui é feita caso a caso. Mas ele evoluiu. Ele partiu de uma corrente abstrata para falar o seguinte, olha, em determinadas situações eu posso determinar a concretização. A ADO 26 é um exemplo disso. Ele vai manter esse entendimento. Vamos esperar aí o julgamento, ou a ultrapassagem desse prazo está pertinho, que ele estabeleceu no ADO 67, para que a gente possa afirmar com convicção que ele adota realmente uma corrente concretista. Mas a gente sabe que em determinadas circunstâncias ele pode adotar, mas vai ser a regra geral. O futuro vai dizer se é ou não a regra geral. Penso que o Supremo sim, ele vai interferir mais fortemente quando julgar a ADO a partir de agora, porque as pistas são muito fortes, mas a gente tem que realmente aguardar. Galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham compreendido o tema, né? A nossa meia hora se transformou em 50 minutos, mas espero que sejam 50 minutos valiosos para vocês, porque a gente realmente esgotou o tema, a gente tratou de tudo que a gente poderia tratar. Isso aqui é importante demais para você que faz concurso público. Isso aqui certamente vai ser objeto de cobrança em prova da advocacia pública, tanto objetiva quanto subjetiva, quanto prova oral, né? Se quiser aprofundar mais ainda, não só isso, como controle de constitucionalidade de maneira geral, tem meu livro aqui, ó, Diálogo sobre Direito Constitucional, editora Justpódio, né? O pessoal adora o livro, a linguagem bem bacana e trata dos temas de maneira bem profunda. Tenho certeza que vocês vão gostar. Não esquece de me seguir no meu Instagram, não esquece de dar o joinha aqui nesse vídeo, comentar o assunto que você quer que a gente trate. Segue a aprovação PGE, baixa o material, grande beijo, grande abraço e até a próxima.